Fala galera! Dando continuidade à nossa programação especial do Mês da Mulher, hoje nós vamos falar de mulheres que mudaram a história do cinema. Enquanto a gente pesquisava sobre o assunto, nós achamos tantas mulheres incríveis que não vai caber em um vídeo só. Nós dividimos em duas partes. Então inscreva-se no canal para acompanhar e receber a notificação quando sair o nosso vídeo. Para fazer essa lista, nós escolhemos mulheres que inovaram, que lutaram contra o sistema, derrubaram preconceitos e que foram parte da criação do cinema como nós conhecemos hoje. Se você ainda é dos que acredita que o cinema, como nós o conhecemos, foi inventado pelos irmãos Lumière, é porque você não conhece provavelmente Alice Guy Blaché. A francesa começou a carreira dela no cinema trabalhando como secretária do Léon Gaumont na produtora que ele tinha. A empresa do Léon foi a primeira companhia cinematográfica do mundo. E aí, em 1896, ela lançou o primeiro filme de não ficção do mundo também. A Fada do Repolho tinha apenas 1 minuto de duração, na verdade isso era até meio que normal, né? As pessoas faziam filminhos mesmo, de tamanho mesmo. E ela produziu, dirigiu e escreveu o filme. Alice era filha de um vendedor de livros e com isso ela enxergou a oportunidade de usar o cinema para contar histórias, o que não era um pensamento da época, era mais de retratar a realidade. A grande sacada dela foi pensar em construir narrativas com o filme. A Alice viu naquele dispositivo, o cinematógrafo, aí sim, inventado pelos irmãos Lumière, essa história que a gente conhece, uma possibilidade de contar histórias com ele. Abre um novo caminho, um novo universo para criadores. Por isso que ela é tão importante para a história do cinema como a gente conhece hoje. E no filme dela, A Fada do Repolho, além dela inserir essa narrativa, uma história criada por ela, também tinham outros aspectos que a gente conhece até hoje, que é a edição, o cenário, efeitos especiais. Em aproximadamente 20 anos de carreira, acredita-se que ela tenha feito mais de 1000 filmes. Ela também foi responsável por administrar o seu próprio estúdio cinematográfico. Alguns filmes que ela fez a gente consegue encontrar até hoje, foram recuperados por alguns institutos, mas muita coisa se perdeu, infelizmente. Ela chegou um tempo a ir para os Estados Unidos e lá ela tem uma curiosidade legal que ela incluiu atores negros nas suas obras, numa época em que era bastante comum que pessoas brancas fizessem blackface para representar personagens negros. E agora, Brianne Murphy, uma diretora de fotografia inglesa que abriu um caminho em uma área que até hoje é dominada pelos homens. Em 1980, ela foi a primeira diretora de fotografia de um grande estúdio no filme Fatso. A Brianne foi indicada a 4 Emmys na carreira e em 1982 ela ganhou um prêmio de engenharia da academia, que entrega o Oscar, porque ela inventou um dispositivo, um veículo de câmera que protegia o técnico que estava operando a câmera durante cenas de perseguição, de close de carro, que geralmente envolvem velocidade e uma certa dose de perigo. E mesmo com a carreira dessa, indicações a prêmios, vencedora de prêmios, contribuiu de fato para melhorar a vida dos diretores de fotografia, dos operadores de câmera. A Brianne teve que lutar, é até um pouco esperado, né, considerando a gente até hoje não tem tanta evolução assim nos direitos das mulheres nesse sentido, lutar pra caramba pra poder encontrar o caminho dela e pra conseguir um lugar ao sol como uma diretora,
consagrada, respeitada no mercado de direção de fotografia. Um exemplo da luta que ela teve que enfrentar é que em 1973 ela tentou se filiar ao sindicato local dos diretores de fotografia e simplesmente ouviu de um oficial com quem ela conversou de que ela só conseguiria entrar por cima do cadáver dele. I qualified for the union several times. Went to see the business agent who said to me, quite frankly, he said, "Murphy, my wife don't drive a car, you ain't gonna operate a camera." Really? Isso acontece muito com as mulheres em todas as áreas, que é ter que trabalhar muito mais para ter o mesmo reconhecimento dos homens. No fim das contas, ela conseguiu entrar no sindicato e fez parte do conselho executivo. Ela também foi a primeira e durante 15 anos a única mulher a integrar a American Society of Cinematographers, que é o sindicato nacional dos diretores de fotografia. Todo filme que você vê que tem aquele fulano de tal, beltrano de tal, ASC é isso. Para evitar a discriminação, ela chegou algumas vezes a usar uma abreviação do nome dela e se apresentar como Brian, falar ao telefone com uma voz mais grave para não reconhecerem que ela era mulher, usar as iniciais dela para poder conseguir um emprego. Isso é recorrente na história de mulheres criadoras, inclusive. Na literatura acontecia muito isso, mulheres que para serem publicadas tinham que abdicar da própria identidade, praticamente, porque senão os caras não publicavam elas. E a Brianne Murphy é reconhecida como uma mulher que abriu os caminhos nessa área no cinema para as mulheres. 39 the man was. 39 years old and he's dead, Dom. And that killed him. Pra gente ter uma noção e uma prova de que é uma área extremamente complicada para as mulheres, somente em 2018 uma mulher foi indicada ao Oscar na categoria de melhor direção de fotografia, que foi a Rachel Morrison por Mudbound. What Rachel was able to do with the camera, it looks beautiful, and we were able to achieve that kind of like desaturated, kind of faded, sun-worn look. Cruzando o Atlântico, temos agora Cléo de Verberena, pseudônimo de Jacira Martins Silveira. A Cléo foi uma atriz e diretora brasileira e é considerada a primeira mulher a dirigir um filme por aqui, O Mistério do Dominó Preto, em que ela também atuou e também produziu. A Cléo começou a vida artística como uma atriz de teatro de revista e junto com o marido dela, César Melani, importou equipamentos cinematográficos da França e os dois fundaram a Épica Filme em São Paulo. Infelizmente, o segundo filme que seria dirigido pela Cléo, Canção do Destino, nunca foi concluído. Depois da morte de Melani, em 1934, ela se desligou do cinema, fechou a produtora e acabou a carreira dela por aí. What? Apesar de ser a primeira mulher, considerada a primeira mulher diretora do cinema nacional, simplesmente não tem registro desse filme. Ele não está em lugar nenhum, a família não sabe onde foi parar, a Cinemateca Brasileira também não faz a menor ideia, e aí a gente tem um pedaço importantíssimo da memória do cinema nacional que simplesmente sumiu. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mary Pickford foi uma atriz e produtora canadense radicada nos Estados Unidos e foi uma das atrizes mais importantes do cinema mudo. Ela era conhecida como America's Sweetheart, ou Queridinha da América. Ela estrelou mais de 200 filmes, a maioria do cinema mudo. Foi uma das primeiras a criar esse conceito de celebridade e as pessoas terem interesse pela vida pessoal. Junto com o ícone Charlie Chaplin, o racista de marca maior D.W. Griffith e o marido dela, Douglas Fairbanks, ele também era um ator conhecidíssimo, um dos atores mais importantes também da história do cinema, fundou a United Artists. Eles produziram um filme para Dedel. E não bastasse estrelar mais de 2 centenas de filmes, criar a United Artists, a Mary Pickford foi uma das fundadoras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que aí dispensa apresentações. Mary, I present this to you with great pride and with the love and admiration of the whole Academy.
That's wonderful. A Mary Pickford foi uma das primeiras canadenses em Hollywood e ao longo da sua carreira foi ficando conhecida por lutar pelos direitos das mulheres e como uma mulher feminista. I'll be back at the same time tomorrow night. Yes. Will you be here tomorrow night? Yes. All right. What are you doing, Mary? Picking flowers, Papa. E aproveitando que a gente está falando de Mary Pickford, apresenta agora a Frances Marion, uma roteirista de mão cheia que conviveu com a Mary Pickford. Aliás, as duas eram bem amiguinhas. Além de roteirista de cinema, ela também era escritora e jornalista e frequentemente é citada como uma das roteiristas mais importantes do século XX. A Frances Marion serviu na Primeira Guerra Mundial como jornalista correspondente na Europa. Depois ela se mudou para Los Angeles e foi trabalhar como assistente do diretor Louis Weber. E foi aí que ela começou a escrever roteiros de cinema. E foi aí que o seu trabalho de roteirista chamou a atenção da Mary Pickford e elas se tornaram parceiras. Ela escreveu vários roteiros de filmes da Mary. Além dessa parceria com a Mary Pickford, que rendeu vários e vários filmes, ela tem um trabalho que se estende por mais de 300 filmes. É coisa pra caramba. A prova de que ela era uma roteirista foda é que ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 Oscars na categoria de roteiro. Thank you very much, Daddy. A Hattie McDaniel se tornou a primeira mulher negra a vencer o Oscar em 1940 pelo filme E o Vento Levou, pelo seu papel de atriz coadjuvante como Mummy. Hattie nasceu em 1895, filha de ex-escravos dos Estados Unidos, e como era de se esperar, teve que lutar triplicado para poder encontrar um lugar no cinema. Enfrentou muito preconceito e muito, mas muito racismo. Para se ter noção, no hotel em que o Oscar foi entregue para ela não poderiam ser aceitos negros. E aí algumas pessoas tiveram que mover ali, mexer seus palitinhos para conseguir comparecer à cerimônia em que ela receberia o Oscar. I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. My heart is too full to tell you just how I feel. And may I say thank you and God bless you. A Hattie foi também uma das primeiras pessoas negras a trabalhar no rádio e ela também foi cantora. No início da carreira, ela dividia o seu tempo entre testes e atuação com o serviço de empregada doméstica. Depois de vários e vários papéis na década de 1930, foi em 1940, quando O Vento Levou, que ela conseguiu dar um salto não tão grande na carreira com Mummy. Por quê? É um papel de empregada doméstica que ela interpretou em 74 outros filmes dos 94 que ela tem na carreira artística dela. You mean this scrumptious piece of jewelry? Yeah, where'd you get it? It was given to me. Who gave it to you? Ask me no questions and I'll tell you no lies. A Hattie, inclusive, foi uma das primeiras vozes a questionar e apontar a necessidade de Hollywood diversificar os papéis e também dar mais oportunidades para as pessoas negras. E ela, inclusive, era cobrada por outros atores negros pelo fato de sempre estar interpretando empregadas, escravos, e ficavam em cima dela por causa disso. Ringing so long, he's gonna be A-double-U-O-L. E para encerrar, a gente volta ao Brasil para apresentar Carmen Santos, considerada a mulher mais importante do cinema brasileiro. Isso não é pouca coisa, vejam só. Apesar de ter nascido em Portugal, ela viveu quase que a vida inteira aqui, então a gente vai considerar ela como uma boa brasileirinha. A Carmen fez muito sucesso no cinema mudo, na época do cinema mudo brasileiro, e ainda nos anos 20 começou a produzir os próprios filmes e filmes de outras pessoas, e em 1934 ela abriu um estúdio, Brasil Vita Filme. A Carmen, inclusive, está num filme que é essencial da história do cinema brasileiro, que é O Limite, do Mário Peixoto, o único filme dele também na carreira, mas ela tá lá, é uma obra seminal assim, do cinema brasileiro. A Carmen Santos foi uma grande parceira do incrível cineasta brasileiro Humberto Mauro, e essa parceria gerou e proporcionou
o lançamento comercial do primeiro filme dela, Sangue Mineiro, e também de mais outros 3 filmes. A Carmen foi uma ferrenha defensora do cinema brasileiro e dos objetivos dela era expor a cultura brasileira nas telas. Essa preocupação dela ia ao encontro do que o Getúlio Vargas, na época, queria para o cinema nacional, que era essa coisa de reforçar a identidade, de valorizar o povo brasileiro, né? Criar essa coisa, o cinema nacional, que é sempre muito difícil, né? Mexer nessas coisas, o que é o cinema brasileiro? Enfim, a gente não vai entrar nessa seara. Inclusive, quando ele criou o INSE, que era o Instituto Nacional de Cinema e Educação, acho que era isso, o cinema enfim, que era para usar o cinema como uma ferramenta educativa, até por conta do tamanho do país, os problemas para educar todo mundo, alfabetizar e tudo mais. A Carmen chegou a produzir filmes para esse instituto, ela chegou a trabalhar para o governo, então ela tinha essa aproximação através desse ideário de uma identidade, de uma valorização, acho que era mais de valorizar mesmo a cultura nacional no cinema. Onde tem curra, tem boi, tem porteira e tem moirão. Dá-me talento, meu Deus, igualmente a Sansão. A importância da Carmen Santos foi reconhecida de uma forma muito efetiva aqui no Brasil com o edital que o MINC criou há tem um tempo já, a última vez que eu vi notícia dele foi em 2017, que levava o nome dela e que era um edital de fomento à produção e à direção audiovisual feita exclusivamente por mulheres. Aí veio o Bolsonaro e acabou com o Ministério da Cultura. Nós vamos acabar com o Ministério da Cultura, ela vai ser uma secretaria do Ministério da Educação. Como você é burro? Então é isso, foram essas mulheres que a gente escolheu para estarem nesse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e acompanhem o de semana que vem, que vão ser mulheres que são bem contemporâneas. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para acompanhar. Até o próximo vídeo. E valorizem as mulheres no cinema. Uhul! Assistam filme de mulher!